Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é 5 de junho e nós estamos na 9ª semana do tempo comum. Hoje a igreja faz memória de São Bonifácio. São Bonifácio nasceu na Inglaterra no ano de 675 e faleceu como mártir em 754. Era monge beneditino e foi encarregado de evangelizar todos os povos germânicos, trabalhou com eficácia para fundar mosteiros e igrejas. Que seu zelo missionário nos motive a trilhar os caminhos da verdade e da justiça do reino. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 1 a 12. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram os empregados, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando a outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo zelo, pelo Senhor e admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa parábola que Jesus conta aqui, ele está falando para esses sacerdotes, sumos sacerdotes, mestres da lei. Por quê? Os versículos antes, no capítulo anterior, eles estavam questionando a autoridade, com que autoridade Jesus falava o que falava, fazia o que fazia e mais, porque Jesus foi ao templo e destruiu, expulsou as pessoas de lá, os cambistas, todos que estavam fazendo do templo de Deus um comércio. Por quê? Esses sacerdotes tinham sido corrompidos pelos romanos, então na verdade eles trabalhavam por Império Romano. Embora estudavam as escrituras, conheciam as escrituras, mas tudo que ensinavam das escrituras, eles ensinavam distorcendo a favor dos romanos, para que explorassem os judeus, os povos mais pobres. E Jesus se irritou com essa atitude, com esse comportamento desses sacerdotes, desses mestres da lei. Então a parábola que Jesus conta é para essas pessoas, porque Deus confiou o reino de Deus aos judeus, a esses sacerdotes, para que eles ensinassem o povo, para que eles libertassem o povo de toda a opressão. Só que eles faziam o contrário, eles oprimiam o povo, estando trabalhando eles para os romanos.
E Jesus não se agradou disso. Então, Jesus e eles estavam sempre em debates. E quando Jesus conta essa parábola, é para mostrar para eles que que Deus enviou ao povo judeu profetas, muitas pessoas para ensinar a lei, para alertar o povo que estava caminhando longe de Deus. E eles fizeram isso. Alguns profetas foram mortos, eles não ouviram e não seguiram o que os profetas mandavam. E esses sumos sacerdotes estavam fazendo a mesma coisa. Eles não estavam tendo zelo pela casa de Deus. Então, depois quando Jesus, quando fala que mandaram, que esse agricultor, né, que esse dono da vinha mandou o seu filho único e achou que eles respeitariam, está se referindo ao próprio Cristo que veio, também pregou o reino, evangelizou o povo e a grande maioria, especialmente esses do templo, não aceitaram Jesus. Também o mataram e mataram ele crucificado. E quando Jesus fala da pedra que os construtores rejeitaram, ele também está falando de si. Mas na verdade assim, a construção na época de Jesus era feita com pedras e tinha uma pedra que era chamada pedra angular, que era a que dava sustentação para todo o edifício, para toda a construção. E Jesus ele se coloca no lugar como essa pedra, porque ele também foi rejeitado. Só que é Jesus que dá sustentação no templo, é Jesus que dá sustentação na vida de cada ser humano. Queridos, eu e você, o que nós podemos tirar para a nossa vida dessa parábola? Deus deu seu Filho para nós, Jesus veio, nos ensinou, deu os seus ensinamentos, pregou sobre o reino, a boa nova do reino. Se Jesus voltar hoje, que frutos ele vai colher dessa vinha que ele confiou a cada um de nós? Essa vinha pode ser a igreja, para cada um de nós que trabalhamos, temos algum ministério na igreja, que trabalhamos em alguma pastoral, que serve a Deus de alguma forma. Que fruto ele encontraria hoje? Seja no nosso casamento, para quem é casado, que frutos ele colheria se ele voltasse hoje? Nós estaríamos dando os frutos que ele espera de cada um de nós? Ou nós estamos fazendo como esses sumos sacerdotes, esses mestres da lei? Mesmo conhecendo a palavra, nós ainda o rejeitamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, que vocês tenham uma abençoada semana, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.